Olá, pessoal. Vamos dar sequência aqui na nossa aula 2. Vamos tentar encerrar hoje essa aula. Não que o assunto se encerre em duas aulas, né, sobre o gnosticismo. Mas a gente tem que encerrar o assunto, né? Então, bora lá. A partir desse slide aqui, a gente vai tentar fazer a junção com a aula anterior, né? Então, gnosticismo, né, para os gnósticos a salvação é através do conhecimento e não através da fé. O problema do mal para os gnósticos é um problema metafísico. Para a religião judaico-cristã é um problema moral. Para os gnósticos é um problema metafísico, ou seja, que está fora da parte material, da parte física, é um problema transcendental, ele é metafísico. Então, a partir daqui, a gente vai desenvolver uma filosofia, porque é o seguinte, muita gente, quando a gente discute essa questão do gnosticismo, acha que é uma coisa que ficou no passado, que não tem nada a ver com isso, né? E que isso não tem influência nenhuma na tua vida. Muitíssimo enganado quem pensa isso. O gnosticismo é a filosofia mais influente na humanidade. O gnosticismo tem suas raízes lá com Adão e Eva, após o pecado. E existe até hoje em todas as doutrinas humanistas. A gente vai ver isso aqui. Vamos começar aqui a partir do seguinte. Essa primeira frase aqui, que para os gnósticos a salvação é através do conhecimento e não através da fé. Isso não é uma frase minha, né? Não sei se tem nesse livro, mas é uma das definições muito correntes que a gente tem, só que ela tem um problema, né? Vocês vão ver isso em vários livros essa definição aqui. Mas só que ela tem um problema. Por quê? Para os gnósticos a salvação é através do conhecimento e não através da fé. Para a gente a salvação vem através da fé. Só que tem um pequeno problema de compreensão aqui. O que seria conhecimento? Né? O que seria esse conhecimento, a sabedoria? Porque essa definição para a gente dá uma outra ideia do que seria a fundamentação gnóstica. Porque para a gente esse conhecimento aqui pode ser o conhecimento científico, né? O conhecimento aqui empírico, aquele que você adquire através das experiências, pode ser qualquer tipo de conhecimento. Só que para essa definição gnóstica, até por causa do nome, né, gnose, que a gente viu que significa no grego conhecer, conhecimento, ele não se encaixa com a definição que a gente entende que seria conhecimento hoje. Então, esse problema da gente compreender exatamente as raízes gnósticas começa com uma definição. Que tipo de conhecimento seria esse? No qual esse nome gnose está ligado? Não é o conhecimento que a gente tem hoje. Científico, vamos colocar aqui. O que seria esse conhecimento? Como foi dito na outra aula, e a gente vai trabalhar só um pouquinho nisso hoje, o problema, inclusive nessa outra frase que dá para a gente puxar essa ideia, o problema do mal para os gnósticos é um problema metafísico e não um problema moral. Né? Para a gente, os cristãos, que somos fundamentados no pensamento judaico, é um problema moral. Porque vamos analisar aqui, agora a gente vai ter que filosofar para vocês verem aonde que isso vai chegar. E nós hoje estamos dentro de uma grande panela, né? A gente é como se fosse uma sopa ali dentro, né? A gente, como uma verdura, como um legume ali, um grande ensopado de gnosticismo. Todo lugar que a gente vai, para onde a gente olha, a gente está cercado de gnosticismo. O livro ele trata aqui sobre o valentianismo e sobre o maniqueísmo. Ele diz que foram doutrinas que se extinguiram, né? Ok, até aí tudo bem. Ele fala dos cátaros ali durante a Baixa Idade Média. Em relação ao movimento organizado e com um nome específico, ok, a gente pode entender que eles não existem mais. Porém, as raízes, a fundamentação desses movimentos que deixaram de existir, a fundamentação ainda existe. Então, mesmo que o nome não exista, o movimento não exista com aquele nome, mas a realidade ainda existe. A realidade está dentro da igreja, está nas ciências, está na filosofia, na psicologia, está nas universidades, está nos programas que a gente assiste. Então, para todo lado que a gente olhe, existe uma ideia gnóstica. A fundamentação do mundo hoje é gnóstica.
Como assim, professor? Me explica isso aí. Então, bora lá. Desde sempre, o homem percebeu, desde que ele começou a analisar a vida, o cosmos, a própria existência, desde quando ele começou a filosofar, ele percebeu uma coisa, que o mundo parece realmente que tinha sido montado para dar certo, mas que alguma coisa tinha acontecido que, mesmo que você fizesse tudo do melhor que você conseguisse, o negócio dava errado. Mesmo que fosse uma questão interna, uma questão de sentimento, de falta de completude em relação a alguma coisa. Então o homem sempre filosofou a respeito disso. E ele sempre buscou explicação por que, que o mundo estava dando errado. Sempre. Desde que o mundo era mundo. Para nós, os cristãos, os que somos fundamentados no judaísmo, isso tem uma explicação muito direta, né? O problema do mundo, como a Bíblia explica, Deus criou tudo perfeito, de forma perfeita, e no nosso livro aqui ele traz até essa ideia, na página 114, né, que ele cita aqui Gênesis 1:31. Ele fala aqui sobre a criação, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, para a gente, o relato bíblico ele diz que tudo que Deus criou era bom e era perfeito. O problema não era Satanás, e o problema não foi um erro de criação, não foi um erro de produção. O problema do mundo ser do jeito que é hoje é um problema do pecado, é um problema moral de cada um de nós. Só que no mesmo relato bíblico, após o pecado, quando Deus chega para cobrar satisfação de Adão, Adão ele não reconhece que a culpa é dele. Ele não reconhece que o que estava acontecendo, o que iria acontecer a partir dali, era de responsabilidade dele. Então, o fundamento gnóstico já começa ali. Então, Adão vira para Deus e fala o quê? A mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. A mulher vira para a serpente, coloca a culpa na serpente, e a serpente, ela não fala nada e toma e leva nas costas. Ué, professor, mas então a culpa não seria da serpente? Não. A culpa do mal que existe no mundo não é da serpente, nunca foi e nunca será. Satanás, ele só nos induz, ele só oferece. Nós que decidimos errar. Nós que decidimos e escolhemos pecar. Satanás não entra na gente, nos faz proceder da forma como ele quer. Não. Ele incita. Então, se existe... e esse pensamento é gnóstico, ok? Então, a fundamentação do problema gnóstico é o quê? Para a gente é fácil. O mundo foi criado perfeito, Deus não errou, Deus é perfeito. O problema do mundo ter desandado foi por causa do pecado do homem. É um problema moral. E toda a escritura, ela revela exatamente, Cristo veio exatamente como segundo Adão, entre outras coisas que ele veio fazer. Ele veio para dar o exemplo de como era possível viver de maneira correta, dentro da materialidade, e mostrar para o homem como ele deveria se transformar. Né? Então, ele veio apontar exatamente o problema moral, o problema do pecado. Só que para o pensamento gnóstico, né, vamos tirar esse nome gnóstico por enquanto, porque enquanto movimento reconhecido, a gente pode colocar ele ali surgindo ali próximo da religião cristã, né? Mas como fundamento, como cerne ali, o nascimento, o nascedor dele foi lá com Adão e Eva. Por quê? O que o gnosticismo ele se propõe a explicar? Ele se propõe a explicar exatamente por que o mundo é do jeito que é, porque ele é mal do jeito que é. Porque se a gente for analisar, todo mundo passa por uma tragédia, pessoal, em algum nível. Alguns desde o nascimento, outros com a morte, outros com problemas, com morte de entes, com tragédias diversas, com terremotos, com pestes, com tudo que a gente pensar, todo mundo passa por tragédias. Mas e aí? Como explicar isso para a gente? Como explicar? Como o ser humano compreende isso? O gnosticismo, ou esse pensamento lá atrás, antes do nome gnosticismo, ele se propôs a explicar isso, só que ele chegou naquela explicação que a gente deu na outra aula, que a culpa não era de nenhum mal moral do ser humano. A culpa era de Deus. Então, aquele Deus inefável, Deus que era inalcançável, ele criou ali os subdeuses, né, que seria aquele demiurgo, que seria o Deus responsável por ter criado a matéria. E esse seria o Deus mau, o Deus do Velho Testamento, que seria diferente do Jesus, né? Que seria diferente de... Eu dei essa explicação lá, não vou voltar nela não. Quem quiser, é muito interessante, e isso é muito pertinente para a gente entender.
Então, a explicação como um todo do gnosticismo, ela busca em Deus, ela busca no plano metafísico, está aqui, ó, para os gnósticos a salvação através do conhecimento. A gente já discutiu que esse conhecimento não é um conhecimento como a gente entende hoje, né? E não é através da fé. Ou seja, e para eles, os gnósticos, o problema o problema do mal para os gnósticos é um problema metafísico, ou seja, não tem nada a ver com o ser humano, não foi nada do que a gente fez. É um problema que já existe antes da gente. É um problema dos deuses. Foi um problema lá entre esse Deus inefável, entre o Demiurgo, entre a Sofia e entre o que a gente conheceria como Cristo. É um problema deles. Então o mundo já é assim e a culpa não é nossa. Nós fomos inseridos nesse mundo já defeituoso. Preste atenção nisso que eu estou falando. Então, para esse pensamento cerne, que seria o pensamento que iria se desenvolver como gnosticismo, a culpa nunca foi do homem, a culpa não é do homem. A culpa é de Deus, a culpa é do cosmos, a culpa é metafísica, a culpa está fora da nossa realidade. Então, para o gnóstico, o que seria conhecimento para ele se libertar desse mundo físico? Seria o primeiro passo do conhecimento seria entender essa realidade, que a culpa não é dele, que a culpa seria de Deus, que a culpa dos deuses é do cosmos. Então, ele foi colocado dentro de um universo que já veio com defeito de fabricação. Então, ele não tem nada a ver com aquilo. Então, ele tem que se ausentar da matéria para voltar àquela condição original que ele tinha. Isso aqui é um longo papo filosófico até, que seria uma situação de perfeição. Na verdade, ele vivia numa situação de perfeição, a parte espiritual, e ele foi jogado aqui dentro do mundo material. E esse mundo material, de forma... eu até usei um termo na outra aula, me fugiu esse termo aqui, mas ele não, de forma nenhuma, ele entraria em acordo com o mundo físico. Então, o mundo espiritual jamais entraria em acordo com o mundo físico. Então, todo erro, todo sofrimento humano, tudo que acontecia de desgraça para a humanidade, na natureza, era culpa da materialidade. Então, para o gnóstico, a culpa não era dele, não era consequência dos atos dos antepassados, de atos pecaminosos, da forma como a natureza foi dominada, da forma como o homem era escravizado pelo outro, não tinha nada a ver com isso. Era assim porque o deus Demiurgo, o problema dos deuses, criou uma coisa que foi criada para dar errado. Então a culpa nunca foi do homem. Então o primeiro passo para a salvação era você entender isso. Porque entendendo isso, você ia desprezar a parte física, a parte material porque era má, e você tentaria voltar à sua parte espiritual. E muitos gnósticos, ele não era um movimento conciso, não era um movimento fechado em relação a valores, O cerne, a ideia era a mesma, que a culpa não era do homem, e a gente vai ver onde isso vai cair hoje, então a culpa nunca foi do homem, a culpa era de Deus, a culpa era do cosmos. Então, como não era um movimento fechado, tinha alguns que se desviavam das coisas materiais, que não se casavam, que evitavam carne, que evitavam os prazeres do mundo, tudo que tinha a ver com a matéria, e tinha outros que se entregavam totalmente à devassidão, faziam tudo que era de errado. Na verdade, eles estavam sabotando a própria vida, porque para eles a morte era uma libertação desse mundo, eles não usavam esse termo, mas para a gente compreender, desse mundo caído. Só que esse mundo era caído não era por culpa deles, era por culpa de Deus, Então, avançando nesse raciocínio, qual era a grande guerra? Agora vou antecipando um pouco, adiantando, isso começou lá em Adão e Eva, porque ele não reconhecia que o que estava acontecendo e o que ia acontecer, nem Adão nem Eva reconheceram que era eles. Então, o cerne desse pensamento gnóstico começou lá em Adão e Eva, quando eles colocaram culpa um no outro, e no final chegando a culpa em Satanás. E se Satanás pudesse falar, a culpa seria de Deus, porque quem criou Satanás? Então, esse cerne do pensamento gnóstico era exatamente e é o grande inimigo da igreja hoje, o grande inimigo da humanidade como um todo. Porque enquanto movimento fechado, enquanto explicação através do nome e tal, o movimento que apareceu na igreja primitiva, a gente pode fechar, falar que ele não existe mais e tal, só que isso não é verdade.
O nome pode ter desaparecido, o valentianismo pode ter morrido, os cátaros não existem mais, ok. Mas o cerne do pensamento de nunca reconhecer que o problema é um problema do pecado e da própria moralidade, que é uma responsabilidade humana o que está acontecendo, isso já nasceu lá em Adão e Eva. Então, o grande problema da invasão do gnosticismo na igreja primitiva foi exatamente isso. Porque Cristo ele veio para apontar exatamente o teu pecado. Ele veio para falar, não, o problema do mal é um problema do pecado. E é um problema que vocês não vão conseguir resolver. Por isso que eu sou necessário. Eu vim para salvá-los disso. Da consequência do que vocês fizeram lá atrás. Então, o gnosticismo entrando dentro da igreja, essa ideia de que a culpa era do cosmos, que a culpa era de Deus e que a culpa não seria do homem, seria a destruição completa da compreensão da necessidade de um Salvador. Então, Cristo não seria mais necessário. O que ele teria vindo fazer aqui? Né? Na compreensão que a gente tem de cristianismo. Não teria nenhum sentido ele ter morrido na cruz, para quê? Então, por que aqueles evangelhos que são conhecidos como evangelhos apócrifos, eles não entraram na Bíblia? Porque eles têm fundamentação gnóstica. Se a gente for ler os escritos que não entraram na Bíblia, eles trazem essa ideia, principalmente quando eles falam de Cristo, exatamente de um Cristo que não conseguia, não tinha lógica dele ter vindo em carne. Né? A parte espiritual para os gnósticos não casava com a parte física. Como um Deus viria em matéria se a matéria era má em si? Entende? Então, essa questão é o que vai também desencadear em outras heresias que a gente vai falar depois aqui, numa outra aula que eu vou gravar, que eu espero que seja a última, sobre o arianismo, sobre o sabelianismo. Então, todas essas heresias, elas têm ali traços, ela tem pelo menos um pouco de pensamento do cerne do gnosticismo, de não conseguir entender que a matéria é boa sim. Deus criou a matéria sendo boa, e a Escritura nos revela que tudo que Deus criou, ele viu que era bom. O problema é que a matéria hoje é tida como perversa, não é a matéria em si, a matéria não tem poder de ser perversa em si mesmo. É o problema do pecado, da moralidade, da corrupção interna do homem, que usa a materialidade de uma forma contrária à espiritualidade. A materialidade é um boneco, né? Como se fosse uma arma guardada. Ela não faz mal a ninguém. Você tem que ir lá, pegar, municiar, no caso fosse um revólver, apontar para alguém querer fazer o mal com aquilo. A arma em si, não. Né? Talvez o exemplo não tenha sido tão bom, mas a matéria em si ela não tem poder de fazer o mal. Ela não é o mal. O mal é a moralidade pervertida, é o homem caído, é o pecado. E tudo que o gnosticismo não aceitava é que a culpa era do homem, é que a culpa era dele mesmo. Ele buscou uma explicação, só que essa explicação do motivo do mal recaiu sobre os deuses, né? E numa análise mais ampla, dentro daquela ideia trinitária, aparentemente trinitária que existia ali da Sofia, do Demiurgo e de Jesus, né? A culpa seria de Deus. Ponto. As doutrinas hoje que a gente tem, né? Daqui a pouco eu vou voltar para a igreja, como a psicologia. O que a psicologia se propõe a dizer? Ela se propõe a dizer que a culpa do mal que existe em você, dos seus problemas psicológicos, não é uma culpa tua. Né? É uma culpa de alguma coisa que está externa a você, que está fora de você. A responsabilidade do mal não é tua. Isso tem lampejos de gnosticismo, que é tirar a responsabilidade de si e jogar em alguma coisa. Então você joga dentro de um sistema, é como se você tivesse sido jogado dentro de um sistema que é mais forte que você. Então não tem como você lutar contra aquilo. Tem como talvez você se adaptar ou tentar fugir ou tentar se libertar daquilo ali, né? Dentro desse pensamento gnóstico. Então a psicologia ela não reconhece que você é culpado por nada. Né? As 9 bases da psicologia, não vamos entrar nisso aqui em detalhes, até porque não é o objeto de estudo aqui, mas ela é um pensamento humanista de como explicar o problema do sofrimento do homem. Porque essa questão, por que o homem sofre, é uma pergunta que existe desde que o mundo é mundo. Por que eu sofro? Se existe um mundo que aparentemente foi feito de uma maneira perfeita. Então, a psicologia ela busca explicações que estão fora da responsabilidade humana. A astrologia. Não, eu sou assim, eu sou violento, eu sou
possessiva, eu sou isso por causa dos astros. Foi o mês que eu nasci, porque a minha casa astral estava não sei aonde, o ascendente diz. Então a culpa é dos astros. Está vendo que tem gnosticismo nisso? A culpa não é minha pelo mal que está acontecendo comigo. Não é responsabilidade da humanidade o que está acontecendo. É responsabilidade dos astros. É responsabilidade de uma força maior. Fomos jogados aqui dentro de um sistema que é mais forte do que a gente, né? E como é que a gente se liberta disso? Tendo o conhecimento. Então, até para a astrologia, lógico que eles não trabalham esse nome, mas a forma de você se libertar de uma condenação, ou de você ter, pelo menos, lampejos do que seria uma salvação, seria conhecer os seus ascendentes, porque você é assim. Aí você talvez conseguiria um pouco se dominar, ou entender, ou dominar o outro através desse conhecimento, né? A gente pode falar da sociologia. Para a sociologia, a culpa da sociedade ser do jeito que da perversidade do homem? Não. Eles vão achar problemas diversos em vários pontos. Então, então, se você nasce hoje e se transforma no que você se transforma, no que a gente está se transformando, é culpa de um sistema maior, a própria sociedade, né? O próprio meio social. Mas a própria filosofia da sociologia ela já se desmonta. Quem montou a sociedade? Quem se organizou de forma social? O homem, com os valores que ele tinha. Só que isso não é aceito. Quer se colocar uma culpa numa coisa que está fora do próprio ser humano. Então é sociedade, né? Se a gente for analisar, por exemplo, a antropologia também, a antropologia humanista, não a bíblica, né? Se a gente for voltar à teoria da evolução, por exemplo, a teoria da evolução vai dizer o quê? Que o homem, a espécie humana, não só a espécie humana, mas os seres vivos, né? Eles caminham para a evolução, é a adaptação do mais forte, eles estão caminhando para serem melhores. Então, essa luta que existe entre as espécies de dominação, de poder, de morte, disso e daquilo, não é uma culpa da moralidade pervertida, do pecado, não. Isso já é assim, a natureza é assim. Nós somos instigados, nós somos direcionados a sermos assim, então a culpa não é nossa. Não tem nada que a gente deva mudar, ou que a gente deva se converter, ou que a gente deva se transformar na imagem de Cristo, não tem nada a ver com isso. Para a antropologia, para essa questão do pensamento evolutivo, não tem nada a ver com isso. Nós não temos culpa, nós apenas somos bonecos dentro de um sistema que é mais forte. Assim como aquele pensamento gnóstico, assim como o pensamento da psicologia, assim como o pensamento da astrologia, assim como o pensamento da sociologia e qualquer outra doutrina humanista que tente explicar o motivo do sofrimento humano, ele não vai reconhecer que a culpa é de pecado nenhum. Que pecado? Então você vê como o gnosticismo hoje em dia ele está muito mais presente do que a gente possa imaginar dentro da igreja. Como isso se manifesta? Colocando a culpa toda de tudo que acontece de ruim em Satanás. Né? Como eu já escutei. Por exemplo, marido trai a mulher, ele fala o que? Não, foi o demônio do adultério que entrou em mim. Para. Você já tinha uma tendência a fazer isso. Satanás, o demônio do adultério, se existe isso, acho que deve existir, mas ele só te incitou a fazer o que você queria. Ele só te incitou a fazer o que você queria. Não foi ele que te obrigou. Não é um sistema mais forte que você, o culpado daquilo que você é e daquilo que você faz. Entende que essa raiz do gnosticismo ainda existe hoje? Dentro da igreja, e volto a falar, a gente tem muita tendência gnóstica, nós pentecostais. A gente tem muita tendência de colocar. Primeiro, a gente separa o mundo material do mundo físico, do mundo espiritual, melhor dizendo. A gente tem tendência de condenar tudo que é do mundo material, se bem que a igreja pentecostal está passando por um processo, e eu venho analisando isso nos últimos anos. Se eu tiver tempo de escrever sobre isso, eu até vou escrever, mas eu tenho uma teoria que a igreja pentecostal ela está num processo de como que eu diria, num processo de divisão, né? A igreja pentecostal ela está deixando de ser pentecostal, ou ela está se transformando numa igreja legalista, está voltando muito para as escrituras, está quase virando uma igreja reformada com traços judaizantes, ou ela está se tornando uma igreja neopentecostal, né? Com uma ideia de que aí já é um outro nível de perversão.
com uma ideia de que tudo é possível, né, dentro da materialidade, vamos desfrutar, através do poder da palavra a gente vai conseguir tudo que a gente quer, a gente vai ser rico, a gente vai ter saúde, que o crente ele não pode ficar doente, que o crente ele foi colocado para ser cabeça e não para ser cauda, então ele tem que ser rico, ele tem que ser empresário, ele não pode ficar doente, tudo vai dar certo na vida dele. É um outro extremo, né? Então, a igreja pentecostal, ao meu ver, ela está passando por esses dois extremos. Mas dentro de um contexto mais conhecido, mais geral, a igreja pentecostal ela separa. A materialidade é má. A igreja neopentecostal que pegou a materialidade e está desfrutando da materialidade, né? Mas para a igreja pentecostal, principalmente, a materialidade é má. Coisa simples, quando você vê, por exemplo, alguém falando que está fazendo um curso de teologia, e o irmão vai e fala que, irmão, você vai perder a fé, né? Mas quem te revela as coisas? Não é o Espírito Santo. Então ele acha que a espiritualidade não tem nada a ver com a materialidade. Ele acha que ele vai ser revelado de verdades maiores, de verdades transcendentais sobre Deus, sem estudar, sem ler, sem pensar. Ele acha que vai ficar rico por um toque de mágica, sem estudar, sem prestar um concurso, sem investir na própria carreira, né? Através apenas de oração e de confissão positiva. Né? Então, isso é traço gnóstico. Separa a matéria da imatéria, separa a espiritualidade da materialidade. Deus, quando fez o mundo, ele não separou. E todo o nosso entendimento cristão, inclusive, eu já falei isso na última aula, a gente vai voltar a ter corpos glorificados. A matéria vai se juntar de forma perfeita à espiritualidade novamente. Então, a matéria não é má. O pensamento gnóstico que bate nisso, porque ele tem que achar um culpado pelo mal. Então ele procura daqui, procura dali, procura daqui, puf, não, a matéria que é a culpada. Só que quando ele olha para a matéria foi criada. Quem é o criador da matéria? Ele teve que inventar um culpado. Então, em última análise, o culpado é Deus. E nunca será o homem. Então, a busca do homem desde sempre, desde Adão, quando Deus desculpa para Deus, até hoje, é buscar a explicação para o problema do mal, para o problema do sofrimento. Então, a culpa não é minha. Por exemplo, a psiquiatria. Psiquiatria ela tem vários ramos, mas ou ela vai dizer que o seu problema psicológico, seu problema mental, os seus problemas comportamentais, eles são por problemas hormonais, né? Disfunção hormonal, ou por problema genético. Então, se você é alguém agressivo, se você não respeita alguém, se você tem um transtorno, aí eles inventam um monte de nome. Se você tem um transtorno bipolar, se você é esquizofrênico, se você sei lá o quê. Não, você é assim por causa da genética, você já nasceu assim. A homossexualidade não é genético. Então você não tem culpa nenhuma, não é a tua moralidade, não é o teu pecado que te induz a fazer o erro. Não, é algo maior que você. Isso é traço de gnosticismo. A culpa nunca é minha, a culpa é de alguém maior, de um sistema maior no qual eu fui inserido. Traço gnóstico. A culpa é de Satanás e não minha. Traço gnóstico. A culpa é da psicologia, foi o que meus pais fizeram comigo, foi porque eu cresci numa sociedade violenta, foi por causa dos filmes que eu vi. Traço gnóstico. Eu sou assim por causa dos astros, é o meu ascendente em Capricórnio que me fez assim. Traço gnóstico. Tudo que busca uma explicação pelo motivo do mal fora do próprio pecado, da própria condição humana, é traço gnóstico. É por isso que o gnosticismo, até hoje, ele é o maior inimigo do cristianismo. Porque essa verdade, esse pressuposto, ele muda absolutamente tudo na tua compreensão das escrituras. Absolutamente tudo. Se a culpa não é sua, se você não tem responsabilidade, então não existe questão de pecado. Se a matéria é má, então Deus errou em juntar matéria com espírito. Então destrói completamente a revelação bíblica. Né? O gnosticismo nunca morreu. Tem gente que defende que morreu, mas nunca morreu. É como se fosse a Hidra de Lerna, né? Aquele da mitologia grega. Esse aqui é Hércules, né? Que matou a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era um lago que tinha lá na região do Peloponeso, na Grécia. Né? Qual era essa lenda aqui? Essa Hidra era esse ser mitológico aqui, que tinha corpo de dragão e cabeça de serpente. Só que cada vez que você cortava uma cabeça, nascia outra, ou outras no lugar. Então o gnosticismo é assim. Quando você pensa que você
conseguiu ir lá e matar a heresia que estava nascendo com um valor gnóstico, nasce outra cabeça no lugar. Então, o gnosticismo nunca morreu na história da igreja. Nunca morreu na história da humanidade. O gnosticismo é o grande inimigo do pensamento cristão. É por isso que eu dediquei aqui. O livro não está tratando sobre gnosticismo, ele passa pelo gnosticismo para chegar ao problema das heresias que vão bater em cima da imagem cristológica, a imagem de Cristo. Mas essas heresias, elas passam por um raciocínio gnóstico. Então, mesmo que vocês esqueçam o nome arianismo, que vocês esqueçam quem foi Ário, quem foi Sabélio, mesmo que vocês esqueçam isso, mas que vocês entendam que o ser humano sempre procurou uma desculpa fora dele para o problema do mal do mundo, se vocês guardarem isso e começarem a perceber essas explicações gnósticas que a gente tem no nosso mundo, eu acho que a finalidade pela qual eu gravei essa aula vai ter sido alcançada. Né? O gnosticismo pode ter morrido em nome, ele não morreu em ideia. Ele sempre existiu e sempre existirá. E a nossa grande luta é destruir ele dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja a gente está entregando, geralmente, as pessoas que estão com problemas, que são ditos aí psicológicos, para quem? Para psicólogos. E o psicólogo ele vai tratar a pessoa diante de um pecado, ele vai falar, ó, você está com esse problema por causa de um pecado não tratado. Porque a Bíblia, de fora a fora, ela trata de problemas psicológicos, psiquiátricos. Né? Salomão mesmo, se você for analisar ali Salomão, tem uma passagem, salvo me engano, ali em Eclesiastes, que Salomão está falando do que ele estava sentindo. E se você pegar o DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística, que é a Bíblia dos psiquiatras, né? Se você colocar o relato de Salomão sobre o que ele está sentindo, e se você pegar o DSM e colocar um do lado do outro, Salomão era bipolar. Salomão era bipolar. Só que a Bíblia trata aquilo ali como bipolaridade? Não. Aquilo ali eram os problemas, o pecado de Salomão que estava começando a cobrar o efeito nele. Então, tudo que a gente está hoje dentro da igreja, a gente não quer aceitar culpa. Primeiro que as próprias pregações dentro da igreja, né, em Mateus 28:19, a grande comissão da igreja é pregar o evangelho. E o que a imensa maioria das igrejas fazem nos púlpitos? Pelo menos 90% das pregações não tem nada a ver com o evangelho. Tem nada a ver. As pregações falam sobre o problema da humanidade, né? Não, porque Deus vai te honrar, que não sei o quê, Deus está vendo o seu sofrimento, meu irmão. Deus não vai deixar você morrer diante dessa guerra, Deus vai fazer isso. Aí tu pega uma passagem da Bíblia, descontextualiza e usa aquilo ali só para levar uma alegria para a pessoa, né? Para levar um contentamento, uma esperança. Bacana. Só que aquilo que você está fazendo, um psicólogo pode fazer, um coach pode fazer. A função da igreja, não estou falando que Cristo não possa cuidar, não possa curar. Pode, mas só que também, se ele não quiser, ele não faz. Ele não vai fazer. Né? Se ele quiser deixar morrer de Covid, se ele quiser deixar morrer de corona, de velhice, se ele quiser mandar perseguir a igreja e colocar vários cristãos para serem queimados, empalados, decapitados, crucificados, vai permitir ou vai determinar, como já aconteceu durante a história da igreja. Então, a igreja hoje, o cerne do que ela prega não é evangelho. Então, quando chega uma pessoa, primeiro que a pessoa escuta uma mensagem falsificada, né? Cristo não é mais o Salvador, porque não se fala mais de pecado, não se acusa mais pecado dentro das igrejas, de uma maneira geral. 90% das pregações, no mínimo, não falam disso. Então, não é evangelho, o evangelho é a boa nova. E qual é a boa nova? Você pecou, vocês estão assim por causa do preço do pecado de vocês, é um preço impagável, só que eu estou aqui para pagar esse preço, desde que vocês andem comigo. Isso é evangelho. Ponto. Evangelho não tem nada a ver de que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, Deus vai te honrar, não tem nada a ver. Se ele quiser te honrar, é outro papo. Mas se ele quiser te salvar e te matar no outro dia, ele te mata. Ele é o dono da tua vida. Aí se prega tira-se a ideia de salvador de Cristo e coloca-se Cristo como um coach, né? Ou como um gênio da lâmpada, um realizador de projetos pessoais, um garçom, beleza. Só que você começa a viver e começa a ver que aquilo não é daquela forma. Você acredita, você vai lá, escuta uma mensagem,
né? Você acredita naquilo firmemente e você começa a viver e começa a ver que aquilo ali não está acontecendo. O que, que vai acontecer com você? Conflitos psicológicos. Aí quando você chega na igreja cheio de problema, que a igreja hoje está uma multidão de gente problemática, cheia de problema psicológico, gente que não consegue perdoar, gente com problemas de 30 anos atrás, que a mãe de repente deu uma surra que guarda ódio ainda, gente com transtorno dito bipolar, que não é bipolaridade, é o pecado mesmo, gente que usa as mais diversas desculpas psicológicas ou psiquiátricas para disseminar, para jogar no mundo, para jogar no outro toda a tua podridão de pecado. E se esconde atrás de problemas que a humanidade diz que você não tem culpa, carregando esses traços do gnosticismo, né? Aí a igreja não prega o evangelho. Quando as pessoas desenvolvem, elas pioram essa mensagem de hoje em dia da igreja, elas estão piorando e muito a concepção de mundo dos cristãos. Então tá cheio de cristão problemático, cheio. A igreja tá cheia de gente doida, maluca. Aí quando as pessoas vão procurar os pastores com esses problemas, o pastor não está com problema psicológico e manda para onde? Psicólogo. Pronto. Você deu um soco na boca, o outro deu um soco no estômago e o outro chegou e deu a gravata. Acabou. Você acabou de matar um cristão, você acabou de matar uma pessoa que deveria ter escutado a verdade sobre ela. Você usou e abusou de pensamentos gnósticos. Gnósticos, de tirar toda a responsabilidade do colo e do ombro da pessoa, jogar em outra situação, pregar uma mensagem falsificada, e depois, quando a pessoa chega com um problema, que o problema foi ela que construiu, né? Aí você manda para onde? Para um psicólogo, que ele é fundamentado em ideologia humanista, baseado em coisas gnósticas. Então você, mais uma vez, vai ter feito o contra-evangelho. O contra-evangelho. Né? Então, gnosticismo, vou encerrar por aqui essa aula. Amanhã eu falo de uma forma bem breve aí sobre Ario, sobre o arianismo e sobre Sabélio, né? Então, só para vocês entenderem, o gnosticismo é essa ideia, o cerne dessa ideia existe desde Adão, depois do pecado, e existe até hoje. Passou por vários nomes, gnosticismo, o catarismo, o valentianismo, o maniqueísmo e várias outras doutrinas, teosofia, o espiritismo é baseado em gnosticismo, hoje em dia, psicologia, antropologia, astrologia, sociologia, tudo, a fundamentação é gnóstica, mesmo que não se reconheça isso. E o gnosticismo ele se propõe a achar um culpado pelo mal do mundo fora da responsabilidade humana. Então o homem hoje em dia ele só busca isso. Eu não tenho culpa de nada, a culpa é de dois pontinhos. Aí você sai procurando. Tem de sal e tem de doce. É dos meus pais, é porque isso, é a genética, é Satanás, é não sei quem, Você pode achar, tem de sal e tem de doce. Então, por que é que esse pensamento gnóstico foi o grande inimigo da igreja como um todo? Porque esse pensamento mais típico dos gregos, a igreja não estava formada, não estava fundamentada. Hoje que já está formada, o pensamento gnóstico faz um estrago violentíssimo dentro da igreja hoje. Imagine naquela época. Então a igreja teve problema também, porque os teólogos, durante muito tempo ali, eles também sofreram perseguição. A obra de muitos ali foi destruída. Muitos que estavam produzindo defesa antignósticas, alicerçando o entendimento teológico, foram perseguidos ou foram mortos. A igreja só ali no quarto século que ela teve um pouco de paz, que realmente começou a produzir com mais tranquilidade a partir ali de Constantino em 325, que ela começou a ter paz para realmente produzir estudos, que os teólogos realmente puderam produzir muita coisa ali e ir segurando essa invasão gnóstica que tinha dentro da igreja. E, na verdade, a igreja tinha sido formada, em sua maioria, por gregos, por gentios, que tinham uma mentalidade completamente gnóstica. Completamente gnóstica. Entrar dentro da igreja buscando Cristo, ok, tocados pelo Espírito Santo, só que a compreensão, o raciocínio subconsciente era completamente, a visão era completamente gnóstica. E ainda hoje o homem sempre busca um culpado fora dele. Sempre vai continuar buscando um culpado. E para a gente que é pentecostal,
Eu até falei isso uma vez em uma das aulas aí. As 7 dispensações, Deus está usando exatamente para tirar toda a nossa desculpa, porque a gente é tão cara de pau que a gente vai chegar ainda no tribunal de Cristo ou no dia do juízo e ainda vai querer dar desculpa para Deus. Né? Então, as dispensações ela vem exatamente para tirar todas as suas desculpas. Por exemplo, então por que você fez isso, fulano de tal? Imagine-se aí no juízo final ou no tribunal de Cristo. Senhor, acho que porque eu não era inocente, né? Se eu fosse inocente, Deus vai apontar para a época da inocência. Olha só, quando vocês foram inocentes, olha o que vocês fizeram. Aí o homem vai vir com outra desculpa. Mas eu acho que se a gente tivesse consciência do bem e do mal, a gente não teria feito. Aí Deus vai mostrar a época da consciência. E o que os homens conscientes fizeram? Senhor, mas eu acho que se a gente tivesse um governo humano, daria certo. E Deus vai passar pelas 7 dispensações. O governo humano vai passar pela promessa, vai passar por tudo. Por último, o homem ainda vai tentar usar a última desculpa. Não, senhor, então a culpa foi de Satanás. Se não existisse Satanás, eu acho que a gente tinha feito o que era certo. Só que aí vem a última dispensação, que é do milênio, que Satanás vai estar aprisionado. E mesmo assim, o homem vai continuar fazendo o que é errado. Mesmo assim. Por quê? O problema não é nada externo ao homem. O problema é o pecado que está dentro de cada um. Isso é claro. E o homem sempre, durante toda a história, sempre vai continuar querendo buscar desculpa fora dele. Ele não quer assumir que ele é o problema, que ele tem que mudar. Isso é típico do ser humano. Então, a grande guerra do gnosticismo que a gente tem que destruir, mesmo que hoje não apareça esse nome dentro da igreja, gnosticismo, mas o que a gente tem que destruir é qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer pregação, qualquer doutrina humanista que diga que a culpa não é sua. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, a culpa é do pecado que nós escolhemos ter. Ok? Então, parar por aqui. Qualquer dúvida, a gente discute aí no grupo.